Boa tarde, professora Silvana. Estamos aqui reunidos hoje no intuito de apresentá-la o nosso trabalho de termodinâmica. O grupo, ou melhor, a dupla, é constituída por Matheus Carvalho e Luiz de Pessoa, cujo título é Estudo do equilíbrio líquido-vapor da mistura binária benzeno-ortoxileno através do cálculo de ponto de bolha. Bom, dando continuidade, vou fazer uma breve introdução aqui sobre o nosso trabalho. É evidente que as misturas estão presentes no cotidiano. De fato, o conceito de substância pura é uma idealidade extrapolada para os sistemas reais para que a gente possa obter algumas simplificações com o intuito de determinar os parâmetros. E aí, esse pensamento é feito diversos estudos de equilíbrio líquido-vapor para estabelecer os parâmetros de algumas misturas que são importantes, que possuem importância e viabilidade industrial. Um exemplo dessas misturas é inclusive o benzeno e ortoxileno. Por quê? A mistura BTX é muito bem conhecida porque é presente no grande imperativo do setor econômico brasileiro, que é justamente o petróleo. E quando é feita a perfuração de poços de petróleo e o fracionamento do petróleo, a separação de compostos aromáticos e hidrocarbonetos parafínicos ou alifáticos é muito complexa e é necessário o aumento do equilíbrio líquido-vapor. E para isso faz-se estudos, diversos grupos de pesquisas fazem estudos relacionados a essa temática, justamente para obter esses parâmetros em prol de facilitar a separação desses componentes aí. Um exemplo, né, como eu falei, nosso trabalho é voltado para o benzeno e o ortoxileno. O benzeno é uma molécula de estabilidade química porque possui aromaticidade e, de acordo com a regra de Hickel, 4N mais 2 elétrons π, é uma molécula bastante estável e é uma molécula polar. Da mesma forma, o ortoxileno, que é um derivado do benzeno disubstituído, ou seja, ele tem duas metilas, é o menos estável, o xileno menos estável, com duas metilas em carbonos vicinais. Contudo, também aromadas dessas duas metilas causam uma certa instabilidade em relação ao benzeno. E o trabalho foi justamente destinado a determinar para esse sistema binário benzeno e xileno as condições de equilíbrio líquido. Cabe salientar, entretanto, a relevância deste tópico, como o Matheus bem citou, para o nosso estado, uma vez que carro-chefe a petroquímica no estado da Bahia, sobretudo com o advento aí na década de 70 do polo petroquímico de Camaçari. Mas dando continuidade com relação à metodologia, então o nosso intuito foi fazer e desenvolver as simulações do equilíbrio líquido-vapor para essa mistura binária benzeno-ortoxileno e dentro das possibilidades elencadas pela professora, elegemos o bolha T. Para levar a cabo esse experimento, a gente fez aqui um fluxograma, né? A modelagem empregada está descrita e ilustrada nesse algoritmo, né, que são os passo a passos metodológicos relacionados ao bolha T. Então a gente parte calculando as temperaturas de saturação, depois a gente vai determinar as pressões de saturação, os coeficientes de atividade através da Uniquac NTR, NRTL, ou seja, para a modelagem da fase líquida e com o intuito de obter os coeficientes de atividade, né, que vão medir justamente os desvios da idealidade da solução em comparação com a solução de Raoult, foi utilizado esses dois modelos. Em contraste, para a fase vapor, modelamos ela mediante o uso da equação de Peng-Robson. E aí fizemos todo esse passo a passo metodológico, determinamos o coeficiente de fugacidade para o vapor, de atividade para o líquido, fizemos aí a comparação em relação ao erro para ver se a temperatura enquadrava na faixa estipulada. Caso não, repetimos esse procedimento até esse fluxograma, até esse algoritmo responder aqui a um erro relativo interessante, né, adequado, de 10 a menos 4 e posteriormente printar, né, imprimir os valores de temperatura e composição de vapor. Esse algoritmo, vale a pena ressaltar, foi modelado aí, tendo em vista as diretrizes do Smith-Van Ness. Bom, cabe também, antes de adentrarmos no resultado da discussão, falarmos que o artigo de referência ele trabalhou com alguns modelos um pouco distintos, diferentes dos nossos, a saber
trabalhou para a modelagem da fase vapor com SWR, né, Heidrich Kong, que é um modelo um pouco mais antiquado, um pouco mais anterior ao Peng Robinson, embora muito utilizado para hidrocarbonetos na indústria, e utilizou o modelo de Wilson. Então a gente vai comentar aqui no decorrer do trabalho, nos resultados das discussões, essas diferenças que foram observadas graficamente. Então ilustramos aí 3 tipos de gráficos para discutirmos aqui com vocês hoje. Bom, então vamos começar nossos resultados de discussão, e aí nós gostaríamos de chamar a atenção para os gráficos da figura 2, em que nós temos a comparação entre os resultados dos coeficientes de atividade experimentais obtidos pelo NIQUAC e a realizada no artigo de referência. Como vamos observar aqui, não há uma adequação total ao modelo NIQUAC, olhando o gráfico A, não há uma adequação total, principalmente no que diz ao composto 2, que é o ortoxileno. Isso a gente atribuiu justamente a sua estrutura química. Por quê? O modelo NIQUAC ele é uma adequação, um avanço em relação ao modelo NRTL, que já é um avanço ao modelo de... O modelo NIQUAC, ele é a composição local, ele leva em consideração também a altura do composto, da substância, da molécula da substância que está sendo avaliada. Se a gente observar, imaginar, o ortoxileno, ele possui, como foi dito anteriormente, 2 metilas em carbonos vicinais, e isso ocasiona efeitos estéricos. Isso aí gera um desvio da idealidade que não é observado, por exemplo, com tanta proeminência na molécula de benzeno, por exemplo. Temos maior adequação à idealidade em relação aos demais componentes ortoxileno. Podemos observar também que, embora tenhamos logrado aí um perfil similar para esses coeficientes de atividades, como o Matheus bem destacou, não obstante o artigo de referência ele tem utilizado o modelo NIQUAC, né? A gente cabe destacar aqui uma ressalva interessante, que esse modelo NIQUAC, em geral, ele é útil para a predição de compostos não ideais. Né? Entretanto, nossa mistura aqui ela vai tender, como a gente tá vendo aqui pelo coeficiente de atividade e nos demais gráficos, ela vai tender à idealidade, pela semelhança química que Matheus bem destacou. Portanto, como o modelo NIQUAC ele vai ter muitos parâmetros justamente para consertar, para retificar, levando em consideração algum grau de polaridade e eventualmente de não idealidade, isso acaba, de certo grau, podendo atrapalhar e culminando em desvios negativos, como podemos comparar o A, que foi do nosso artigo, em contraste com o B, que foi o artigo de referência. E agora vamos para o diagrama, a figura 3. Bom, nessa 3, a gente apresenta um diagrama para a mistura benzeno-ortoxileno utilizando os modelos aplicados pela nossa simulação e os métodos, os modelos de composição local NRTL e UNIQUAC. Né? Como a gente vê, como foi dito também anteriormente, a similaridade química das substâncias potenciam ela a idealidade. Isso é observado pelos coeficientes de atividades tendendo a 1. Então, a gente pode observar que há uma convergência entre os modelos aplicados aos dados experimentais, e isso a gente atribui a similaridade química das substâncias. Uma coisa interessante que a gente pode observar, que mesmo com a introdução dos modelos que levam em consideração os coeficientes de atividade NRTL, que tem parâmetros um pouco, o UNIQUAC um pouco avançado em relação a NRTL, que só leva em consideração a não randomicidade da mistura, a gente pode ver que ainda assim os desvios foram ínfimos em relação às duas modelagens, às duas simulações com os modelos NRTL e UNIQUAC. Além disso, cabe destacar que a diferença do nosso para o artigo, foi ínfima também, mesmo embora o artigo tenha trabalhado com a equação de Antoine expandida e modificada, né? O que provavelmente para ele trouxe algum grau de robustez, muito embora a gente não tenha observado tanta diferença, uma vez que o nosso sistema, como o Matheus colocou, tendeu à idealidade. E agora
vamos demonstrar o nosso terceiro gráfico, que é justamente a comparação A, o nosso que foi desenvolvido, pelo B, que foi desenvolvido pelo artigo de referência. Então, como a gente pode ver, obtém-se aí um perfil muito semelhante em decorrência da semelhança química. São compostos com tamanho molecular próximos, compostos apolares, que são praticamente miscíveis, né? Então, não observou-se desvios significativos com relação aos modelos empregados. Então, a conclusão que obteve-se aqui nesse gráfico, né, é que o par benzeno e xileno, ortoxileno, se adequou satisfatoriamente, dado, sobretudo, a semelhança química. Cabe destacar também que o modelo NRTL, como o Matheus também começou a falar, ele vai, embora ele não seja tão robusto quanto a Uniquark, né, em alguns termos, o NRTL traz o efeito entrópico, né, que seria interessante também para analisar a nossa mistura. Bom, então a partir desses resultados, nós podemos ter como conclusões ou considerações finais que a partir de simulações e análise dos dados, bem como os resultados apresentados pelos autores, nós concluímos que o modelo Uniquark apresenta alguns desvios em relação aos dados experimentais, sobretudo para o composto ortoxileno, uma vez que ele vai levar em consideração não só as interações, ou seja, não só a composição local, mas também características estruturais intrínsecas da substância no seu estado puro. Além disso, os coeficientes de atividade obtidos foram próximos à unidade devido à similaridade química entre as substâncias, o que torna o que está mínimo, ou seja, o que minimiza os efeitos de composição local que tendenciariam a mistura à não idealidade. O modelo de Peggy-Robson, que é usualmente empregado na indústria para a modelagem de hidrocarbonetos, demonstrou-se então satisfatório para o nosso sistema, o sistema em questão, diferindo ligeiramente do suave Redlich-Kong utilizado pelo autor. E de forma geral, ou em suma, os modelos aplicados para a determinação dos dados de equilíbrio líquido para o benzeno, ortoxileno, satisfatórios, adequando-se aos dados experimentais encontrados pelos autores no de referência. Agradecemos a paciência e os aprendizados passados pela professora e finalizamos então aqui a nossa apresentação do nosso artigo e ficamos à disposição para eventuais esclarecimentos e trocas termodinâmicas de futuros trabalhos. Um grande abraço, boa tarde.